Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Eu vou continuar compartilhando aqui Jacó capítulo 5, né, a alegoria das oliveiras. Eu estava estudando esse capítulo aqui agora e eu senti o desejo de compartilhar um outro versículo que se encontra aqui no Novo Testamento. E é a única vez, né, que eu observei assim que Jesus Cristo ele usou o seu poder para amaldiçoar, né? Ele amaldiçoou uma figueira. Vou compartilhar e ver o que nós podemos extrair dessa história para nós, tá bom? E talvez depois podemos aplicar ali nas oliveiras também, tá bom? Então diz assim, Mateus capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 17, diz assim: E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então Jesus Cristo tinha viajado, passou a noite ali em Betânia, e de manhã voltou para a cidade e teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A respeito da figueira, tem uma mesma passagem aqui em Marcos, capítulo 11, no versículo 13, né? Ele diz assim, ó: E vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo, né? Não era tempo de figo e o Senhor esperava ali colher aqueles frutos ali daquela figueira. E por que será que o Senhor esperava colher o fruto da figueira? A figueira em si, né, quando ela não tem fruto, ela é uma árvore seca, ela não produz folhas, né? Então, quando o Senhor avistou ali aquela figueira, né, cheia de folhas, ele esperava que tivesse fruto nela, né? Então ele chegou lá e não achou fruto, ele realmente foi lá e amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha fruto, né? O que nós podemos aprender com isso? Qual mensagem o Senhor pode estar passando para nós aqui? Que nós não devemos viver de aparência. A figueira, ela só dá folha quando ela tem frutos, né? Então por que ela tinha folha e não tinha frutos? Será que tem pessoas que é assim, né? Que coloca ali o seu paletó, finge ser uma pessoa e não é, né? É diferente a pessoa que finge uma coisa que não é, e é diferente aquela pessoa que se esforça para ser, né? Eu elogio ali as pessoas que estão no evangelho, às vezes até com dificuldade ali, não compreendendo alguns princípios, lutando ali, sente aquela dificuldade, mas está ali, sabe? Buscando, tentando. Então é diferente. Ali o Senhor condenou por causa da aparência. Bom, a pessoa aparenta ser uma coisa que não é. Então o Senhor sempre você vê ele contendendo ali com os sacerdotes, com os saduceus, né? Porque eles queriam fazer as coisas para os outros ver, só por aparência. E o Senhor sempre condenou esse tipo de ato. Mas todos os humildes, né? Os paralíticos, os leprosos, o Senhor ele ajudava ali, estendia a mão a essas pessoas e sempre falou com bondade com essas pessoas. Aqueles que ficavam se achando, né, o Senhor tratava ali com a autoridade dele mesmo, repreendia aquelas pessoas. Tá bom? Chamava eles raça de víbora, né, porque realmente nós não devemos viver de aparência. Então, a pessoa pode até estranhar assim, mas coitada da figueira, ela não era tempo de figo e o Senhor foi lá e amaldiçoou a figueira. Bom, primeiro ela estava vivendo ali de aparência. E outra coisa, né? Na alegoria das oliveiras aqui que nós vamos ler, a vinha é o campo do Senhor, né? Então aquela figueira também ela estava nutrindo ali nutrientes, né, do solo e não estava produzindo nada, né? Como pode? No Novo Testamento tem uma outra parábola também da figueira, que fala que durante 3 anos ali, né, o seu senhor buscava figo naquela figueira e não encontrou. Ele falou, corta essa figueira aí, ela não está produzindo fruto. Aí o homem pegou e falou, não, vamos tratar dela, vou adubar aqui, vamos dar mais 1 ano dela para ela tentar dar fruto. O Senhor está sempre dando tempo para nós. Nós estamos aqui sobre essa terra desfrutando, né, dos bens da terra, todas as bênçãos que o Senhor nos dá. E nós devemos produzir frutos, tá bom? Frutos de arrependimento, frutos de bondade, para o Senhor colher de nós, tá bom? Então não devemos viver de aparência. Então nós podemos usar esse tipo de coisa aqui, né, dessa figueira, usar também aqui na alegoria, né, que
que Jacó estava fazendo aqui no capítulo 5. Bom, eu vou ler alguns versículos aqui. O de ontem que eu li, o Senhor ele pegou ramos dessas oliveiras e espalhou sobre a terra, né? Espalhou sobre a terra, e sobre alguns ele pegou a oliveira brava, que são os gentios, e enxertou também na oliveira boa, para ver se produzia frutos também, que é o que nós vamos ver aqui. Então, a gente vai ver aqui que o Senhor ele colocou os ramos em 4 terrenos diferentes, tá bom? 4 lugares diferentes. Mas nós não devemos supor que a casa de Israel só foi colocada em 4 lugares. Quando ele disse que foi em 4 solos, né, significa os 4 cantos da terra, né? A casa de Israel ela foi dispersa para os 4 cantos da terra, tá bom? Então mais para frente nós vamos estudar aqui ainda no capítulo 5 sobre essa coligação, ou seja, a junção dessa oliveira, tá bom? Eu vou começar aqui o versículo 17, diz assim: E aconteceu que o senhor da vinha olhou e viu a árvore na qual havia sido enxertados os ramos da oliveira brava. E ela havia brotado e começava a dar frutos. E ele viu que eram bons, e os seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. Nossa, que interessante aqui, né? Essa oliveira, aqui o Senhor está falando de 4 períodos diferentes, né? Nós começamos lá falando da dispersão de Israel, aqui ele está falando de como ele cuidou da árvore. Ele pegou um ramo da oliveira brava e enxertou na oliveira verdadeira ali. E ela começou a produzir fruto. O que significa isso? Na época de Jesus Cristo, né, ele pegou e ordenou a Pedro que o evangelho também fosse pregado aos gentios. Os gentios é essa oliveira brava, né? E por causa que os gentios foram enxertados ali na oliveira verdadeira, começou a produzir frutos, né, da árvore. Bom, eu vou continuar lendo aqui, ó, 18. E ele disse ao servo: Eis que os ramos da árvore brava absorveram a umidade da raiz, de modo que a raiz produziu muita força. E por causa da grande força da raiz, os ramos bravos produziram frutos bons. Ora, se não tivéssemos enxertado esses ramos, a árvore teria morrido. E agora eis que conservarei muitos frutos dos que a árvore produziu, e guardarei os frutos para mim, para a estação. Olha que interessante aqui, né? Ele fala que a árvore, né, a oliveira, a casa de Israel que estava lá em Jerusalém, foi enxertado ramos bravos, né? E os ramos bravos eram os gentios. Nós podemos ver que Pedro recebeu a revelação ali e o evangelho foi pregado aos gentios e foram entrando ali para a igreja. E ele falou que se não fosse os ramos bravos, a árvore teria morrido. Ou seja, se não houvesse membros novos, né, na igreja de Cristo, a igreja teria falecido ali, né, porque a casa de Israel mesmo ali, os de Jerusalém haviam rejeitado, né, então foi muito essencial ali entrar ali os membros novos, né, a propagação do evangelho para os gentios. Então Cristo está falando da igreja que ele organizou lá em Jerusalém, realmente aqui, tá bom? E muitos ramos também na nossa ala, na estaca, é necessário que entre gente nova na igreja. Bom, é necessário porque essas pessoas novas que entram, esses membros novos, trazem um fôlego novo para a ala, tá bom? E até quem está velho já na igreja se anima com isso também, entrando gente nova ali, para a gente compartilhar o evangelho e aprendermos com eles. Bom, esse é o ensinamento aqui. O vídeo está ficando grande de novo. Eu vou ler o versículo 21 aqui, porque após ele estar falando de ter feito isso em Jerusalém, ele saiu visitando outras oliveiras, outros ramos que ele tinha visitado, né? E aconteceu que ele visitou com um servo, né? Só uma observação aqui, quando o Senhor fala da raiz da árvore, ele está falando dos convênios, tá bom? Então a raiz da árvore é os convênios. E até mais para frente aqui ele vai falar, né, do que me adianta ter se a raiz é boa, né, se a árvore não presta. Então o que adianta os convênios ser bom se o povo não está guardando os convênios? De nada adianta, né, se não produzir frutos bons. Então a gente vai estar vendo sobre isso aqui. Então a alegoria é assim, a gente tem que estar pegando e transferindo aqui, né, qual é o significado de cada coisa. Versículo 21,
né, o servo pegou e falou pro seu senhor, porque eles visitaram um terreno ali, na qual o terreno era muito improdutivo, né? E o servo falou, nossa, como você pôde plantar aqui, né? Não, será que ia nascer alguma coisa? Só que já tinha fruto ali, né? Ele tinha plantado um ramo ali e deu muitos frutos. E aí o servo disse para ele no versículo 21, e aconteceu que o servo disse a seu amo, como vieste plantar aqui esta árvore, este ramo de árvore? Pois eis que este é o espaço mais improdutivo de toda a terra de tua vinha. E o senhor da vinha disse, não me dê conselho. Eu sabia que era um pedaço de terra improdutível. Por isso disse-te que tratei da árvore todo este tempo, e vê que produziu muitos frutos. Né? Então, às vezes as pessoas ficam pensando ali, nossa, por que tanta pessoa passa dificuldade ou coisa assim? O Senhor, Ele sabe cada coisa e Ele está conosco nas nossas dificuldades e nós podemos produzir muitos frutos também nas nossas dificuldades. Né? E às vezes, que nem o servo aqui, né, ele pegou e ele deu a opinião dele, como você pôde plantar aqui? Mas a árvore já estava cheia de fruto bom. Né? E como é que ele poderia falar assim, nossa, como é que o Senhor pôde fazer isso? Mas estava produzindo coisa boa e ele estava fazendo uma crítica ali também. Então nós não devemos criticar o Senhor, tá bom? Há sabedoria em todas as coisas. Como ele próprio disse aqui, não me dê conselhos, tá bom? Ele sabe com sabedoria. E aconteceu que ele levou o servo dele para outro terreno que era mais infértil ainda do que aquele. Olha só que interessante. Agora o versículo 23. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo, olha aqui, e vê também que plantei outro ramo da árvore. E tu sabe que este pedaço de terra era mais improdutivo do que o primeiro, era pior do que o outro que ele havia criticado ali, tá bom? Mas olha a árvore, tratei dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. Junta-os, portanto, e guarda-os para a estação, a fim de que eu preserve para mim. Então, tinha um outro terreno pior do que aquele, e a árvore também produziu muitos frutos. Né? É verdade que em meio às dificuldades nós nos apegamos mais a Deus, né? Nós buscamos mais o Senhor e podemos produzir melhor fruto também. Bom, e aí para terminar, esse versículo eu já tinha lido da outra vez, que é o 25, diz assim, e disse o servo, olha aqui e vê o último, eis que este eu plantei em um pedaço de terra fértil, e cuidei dele durante todo o tempo. Somente uma parte da árvore produziu frutos bons, e a outra parte da árvore produziu frutos bravos. Eis que tratei desta árvore como das outras. Olha que interessante, né? Aqui ele já está falando da nação lá de Leí, né? Que veio de Jerusalém e se transformou em duas nações. E que ele tratou dessa árvore também, que era da casa de Israel. Mas uma parte produziu frutos bons, que eram os nefitas, e a outra parte produziu frutos bravos, que eram os lamanitas. E ele falou, eu cuidei dessa árvore tanto como das outras. Então a gente podemos ver que não é o terreno onde a gente é plantado, ou a circunstância, né, que vai fazer que se a gente vai ser uma boa pessoa, não. A gente tem que ser bom sempre. Ou voltando lá para a figueira que Jesus Cristo amaldiçoou, né? Nós devemos sempre produzir frutos, né? Não era tempo de fruto e o Senhor esperava colher fruto. Eu sei que o Senhor espera colher fruto de mim nas minhas horas boas. A gente é cheio de altos e baixos na vida, né? Mas Ele espera colher fruto de nós e nos momentos bons e também nos momentos ruins. Tá bom? Ele sempre espera isso de nós e nós devemos estar à altura das suas expectativas. Tá bom, ficou um pouquinho grande hoje de novo, mas eu estou muito empolgado aqui com essa alegoria. Amanhã eu vou estudar uma outra parte aqui também para compartilhar com vocês, tá bom? Então espero que essa mensagem possamos refletir que nós estamos aqui nessa terra, né? Assim como as árvores pegam o nutriente da terra ali para se nutrir, nós recebemos as bênçãos de Deus, né? O sol, a chuva, tudo que nós temos vem do Senhor. E nós devemos produzir frutos também para o Senhor, tá bom? Não devemos só ficar curtindo a vida aqui na terra. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.